Ok, vamos lá. As práticas espirituais e o seu papel. As práticas espirituais são ações diárias e contínuas que nós tomamos em direção ao governo do Espírito. Pois, para andarmos guiados por ele, precisamos ter uma comunhão diária com o Senhor. E essas práticas são como um fio de conexão que nos mantém sempre ligados e sensíveis a ouvir a sua voz e obedecer ao seu comando. Então vamos lá. Ok, vamos agora seguir uma nova vida. E agora eu já sei que eu tenho uma pessoa que vai me guiar. Essa pessoa, ela é espiritual e ela dá direções, ela fala, ela tem comandos a nos dar. E nós muitas vezes estamos muito ligados às nossas faculdades naturais de ouvir naturalmente, ver naturalmente, sentir naturalmente. E, na verdade, não vai ser por essas faculdades que o Espírito Santo vai trabalhar. Ela vai trabalhar com o nosso espírito. O nosso espírito vai receber todas essas informações, vai passar para a nossa mente, vai passar para as nossas sensações, nossos sentimentos, vai nos despertar vontade e aí nós vamos ter consciência cada vez mais do que é a nossa voz natural e a nossa voz espiritual. Quem eu sou na questão da alma? Só relembrando, o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Então, a palavra do Senhor, ela diz que ela é poderosa para fazer divisão entre o espírito e a alma. Por quê? Porque o nosso espírito agora, ele também vai ter pensamentos, sentimentos, emoções. E quem despertou isso? O Espírito Santo. E ao longo do que nós vamos falar, vocês vão perceber que muitas das coisas que a gente vive, a gente vai perceber, vai entender que há momentos que é do espírito e há momento que é da nossa própria alma. E a palavra cada vez mais vai nos orientar, vai nos mostrar coisas que são do espírito e coisas que são da alma. E o que o homem deve fazer? Deve cada vez mais buscar a ser guiado pelas coisas do espírito e não dos sentimentos da alma. Amém? Ok, uma das práticas espirituais que eu vejo que é de extrema importância, ela começa com o seguinte entendimento. Se o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem a sua própria linguagem, sua própria forma de falar, sua própria língua. E essa língua é uma língua espiritual. Quando ele vem para dentro de nós, o que ele faz? Ele automaticamente liga, ativa o nosso espírito. E esse enchimento que ele começa a fazer dentro de nós vai nos colocando de tal forma cheios da presença dele, ao ponto de nós rompermos também com a linguagem do nosso espírito. Ou seja, o Espírito Santo capacita o nosso espírito a uma linguagem, a uma fala. Igualzinho quando uma criança nasce e daqui a pouco ela vai crescendo e vai despertando o entendimento e a condição da fala. E ela começa falando aquela linguagem do meio em que ela vive e daqui a pouco ela domina 200, 300, 500, 1000 e por aí vai, palavras daquele dialeto, daquele idioma. O Espírito Santo, ele capacita que falemos a língua espiritual. Aí, onde é a questão? É que a nossa mente humana, ela já tem um idioma
próprio, daquela que aprendemos no nosso dia a dia, dependendo do país que nós nascemos, ou de aprendizagem normal de outras nações, outras nacionalidades. A nossa capacidade vem de um esforço humano para adquirir aquele conhecimento. O que é diferente no Espírito, porque o Espírito Santo vem e nos enche de tal forma e ele nos capacita a falar a linguagem dele, puramente pelo Espírito. E como é que eu consigo isso? Eu consigo por meio da fé. A mesma fé que te conduziu a tu crer que nasceste de Cristo Jesus agora, que agora és filhos de Deus, que a crer que Jesus morreu por nosso pecado, por nossa vida, e agora nos fez uma nova criatura nele, é a mesma fé que usamos para crer que o Espírito Santo vai capacitar o nosso espírito para uma nova linguagem. Então, há momentos em que a presença do Senhor enche de tal forma o ambiente que enche o nosso espírito e nós rompemos nessa nova língua. Mas há momentos em que estamos sozinhos e o Espírito Santo vem e nos enche. Há condições de que alguém vem, põe a mão sobre as nossas cabeças e aquilo ali é o que é o ponto de ligação onde o nosso espírito é carregado de poder e nós rompemos na oração em línguas. Então, a forma com que o Espírito Santo usa é uma escolha dele. Agora, a maneira com que nós devemos nos comportar é pela fé, sempre acreditando nessa pessoa que veio morar dentro de nós. Amém, amados? Temos esse direito de falar na língua dele. Agora, alguém pode me perguntar, mas eu compreendo o que eu estou falando? Não. Com a mente humana, não. Mas com a mente espiritual, sim. Teu espírito entende. E na medida que o Espírito Santo permite, ele vai dando discernimento, ele vai dando sensibilidade de coisas que estão acontecendo no espírito. Dependendo do dom que ele derrame sobre tua vida, ele pode te dar um dom de interpretação daquilo que você está falando. Ele pode te dar uma palavra profética que veio de tanta oração em línguas que você fez, sua mente é carregada de palavras de revelação poderosas que você pode falar com a mente humana, mas foi inspirada pela linguagem do Espírito. Então, a oração em línguas, ela nos leva a falar coisas diretamente com Deus que jamais a nossa mente humana teria capacidade de falar. Então, quando eu recebo o batismo, o enchimento do Espírito, transbordo nessa nova língua, é interessante eu entender que ela vai me fazer ter uma oração perfeita. Deixa eu ler para você o que está em 1 Coríntios 14:14, diz assim: Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então o apóstolo Paulo já estava explicando. Não adianta se ficar nervoso. Realmente sua mente não vai entender. Mas você ora verdadeiramente. De fato, você ora. E 1 Coríntios 14:2, veja o que ele está dizendo. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Está muito claro. Eu não vou me comunicar com outra pessoa em línguas, porque nem eu sei o que eu estou dizendo, nem vou entender o que ela esteja dizendo, se acaso ela venha falar em línguas também comigo. Mas, na hora que eu falo, eu estou orando diretamente, estou falando diretamente com Deus.
E eu estou orando bem. E o meu espírito, ele entende o que está dizendo a Deus. Então eu preciso lançar em fé, em coragem. Sabe? Eu preciso acreditar que o Espírito Santo ativou meu espírito agora consegue falar diretamente com Deus, mistérios que nem minha mente alcança. E o que acontece? O que acontece quando o meu espírito começa a orar com Deus? Mistérios. Deus vai responder. Mistérios. Só que esses mistérios, pouco a pouco, vão ser revelados. Porque imagine se meu espírito detecta que eu estou num lugar, num risco, num perigo, e minha mente humana não está detectando que há um desejo do inimigo de me destruir numa certa área, de me tentar numa área, e que eu não estou percebendo, eu não estou com a minha mente humana discernindo o que é espiritual, até porque é preciso muita habilidade para que o espírito traga para a mente e a mente vá discernindo o que está acontecendo. Isso no caminhar com Deus a gente vai aprendendo, mas de imediato eu não discerno. Então o que acontece? Eu vou estar orando com Deus, aquele mistério, e Deus estará trazendo resposta e livramento e solução para aquela situação. E do nada eu vou compreender qual o caminho que eu devo tomar. Vejamos, deixa eu ler para vocês aqui o que está em Mateus 26. Vamos abrir lá em Mateus 26 para a gente ver que negócio interessante. Mateus 26, capítulo 41. Vamos ver o que tem lá. Veja, vocês lembram daquele momento em que Jesus estava no Getsêmani e lá ele estava sofrendo aquela opressão muito forte, porque estava chegando a hora dele ir para a cruz e ele estava ali sofrendo, a sua alma estava agonizando, o seu espírito estava também sofrendo, porque ele sabia o cálice que ia viver, né? Ele sabia o sofrimento que ia passar. Estava sendo revelado ali a necessidade que ele tinha de ser forte para que ele chegasse e não abrisse mão daquele momento de chegar até a cruz. Veja, ele estava sofrendo naquele momento todo para ser fiel ao Senhor, fiel ao que tinha se comprometido com o Pai em nosso favor. Então, Jesus estava ali agonizando. Aí ele vai, chega para os discípulos e pede para que eles orem com ele. E ele diz um segredo, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que é isso que ele quis dizer? Ele quis dizer assim: meus irmãos, vocês precisam ativar, acordar, colocar em movimentação o espírito de vocês. Vocês precisam orar com todas as forças que vocês têm, para que essa oração chegue a Deus, para que Deus te responda com fortalecimento. Por quê? Porque há momentos, há situações que você vai passar onde tua carne não vai aguentar, tua carne não vai resistir, tua alma vai puxar para a natureza humana, para a natureza pecaminosa de volta. E você não vai conseguir vencer a tentação se você não estiver em espírito. Vigiai e orai, quer dizer, fica atento e te mantém em oração, te mantém ligado no espírito, porque tua carne, ela é uma fraca.
ela sempre vai te arrastar para o chão, sempre vai te arrastar para o pecado, mas o teu espírito não, ele é forte, mas ele precisa estar vigilante, ele precisa estar atento. Então, quando ele pedia para os discípulos ficar orando com ele, era para que eles também ficassem fortalecidos, porque ele estava orando. Se ele não tivesse com o Pai, não tivesse intercedendo, orando diante do Pai, ele tinha desistido, amados. Ele tinha desistido da cruz. Então, o que o Senhor está querendo dizer isso? Que nessa vida que nos é proposto agora viver no Espírito, nós não vamos estar isentos de tentação, de provocação, de situações horríveis que vai querer nos colocar para trás, nos levar para aquela velha vida. Mas se vivermos ligados nele, no Espírito, a gente vai se livrar de toda tentação, de toda perturbação. Por quê? Porque o Espírito vai nos fortalecer e vai nos colocar numa dimensão, numa condição de força muito maior do que a resistência que a carne vai ter. E aí, em 1 de Coríntios 14, vou voltar lá, 14, no versículo 4, diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que o nosso espírito que nasceu, ele está em crescimento, tá? Crescendo. Ele tem todo o poder de Deus? Tem. Toda a capacitação de Deus? Tem. Mas o desenvolver isso na nossa vida é uma outra questão. Então, nós estamos crescendo no Senhor, quando dizemos que estamos crescendo em Deus, não é que o nosso espírito não esteja completo e poderoso em Deus. Não, é porque estamos aprendendo a viver por Ele, a desenvolver a vida por Ele. Então, precisamos a cada dia ser edificados. Há uma construção feita dentro de nós pelo Espírito. E eu acredito que isso seja muito em relação ao nosso caráter. Entende? O nosso espírito, ele está pronto. Mas o nosso caráter, a nossa alma está sendo edificada, trabalhada a cada dia. E uma edificação do espírito precisa acontecer para que a nossa alma se desenvolva em Deus. Então, uma das práticas espirituais que a gente está falando agora, que é a oração em línguas, ela vai capacitar-nos a termos uma oração perfeita, né? Que é aquela oração alinhada com a vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, porque estaremos falando mistérios. Vai ser uma oração diretamente a Deus, sem nenhuma interrupção. Ela vai nos servir para edificar o nosso espírito, para cada vez mais fortalecer ele, para que ele fortaleça a nossa alma, a nossa vida, né, interior. Ela também edifica a nossa fé, porque nós vamos precisar de fé, amados, para tudo que nós vamos fazer. E sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda que Deus tenha nos dado uma medida de fé inicialmente, essa medida de fé, é pequena. E precisamos desenvolver a nossa fé. O que é isso? Bom, eu não acreditava bem, eu não acreditava bem que Deus era capaz de me dar aquilo que eu estava precisando. Aí, de repente, eu consegui. Ele me deu. Então, quando ele me deu, eu acreditei, orei e confiei. Aquilo chegou na minha mão, eu cresci na fé. Aí o que vai acontecer? Eu vou passar a crer que eu vou para um novo nível de fé. Aí eu vou pedir uma outra coisa, eu vou acreditar noutra palavra, noutra promessa, e mais uma vez o Senhor vai me responder e eu vou estar novamente fortalecida na fé para avançar em um outro nível. Passo a passo eu vou crescendo em fé.
né? A gente vê as pessoas crendo em coisas tremendas, grandes e movendo montanhas, digamos assim, né? Coisas grandiosas em suas vidas estão acontecendo por meio da fé. E a gente pensa assim, mas eu não tenho essa fé. Você tem, amado. Você tem. Você só precisa desenvolver ela para que ela vá crescendo de grau em grau até chegar uma fé robusta, uma fé grande, uma fé tamanha que venha mover montanhas, coisas grandes. Essa fé, ela precisa ser edificada. Como que a gente edifica a fé? Orando em línguas. Isso vai ajudar a gente, né? Não é apenas o único meio de edificar a fé, porque a fé, ela também é edificada pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Na hora que eu escuto a palavra, na hora que eu escuto a promessa que vem da boca do Pai, essa palavra, ela cria vida dentro de mim. Eu lanço fé sobre ela e ela cria vida dentro de mim. Então, a fé é edificada pela palavra. Cada vez mais palavra, mais fé vai aumentando. Mas a oração em línguas, como diz lá em Judas 1:20, vamos abrir lá Judas 1:20, que a gente também vê uma... O livro de Judas só tem um capítulo e no versículo 20 diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Amém? Então, é uma outra forma da gente também, é um outro ganho que a gente tem na oração em línguas. Um outro também é conhecimento por revelação. Deixa eu explicar. A oração em línguas, ela vai comunicar-se com Deus mistérios. Só que ela também capacita a termos a revelação daquilo que estamos falando. Veja, revelação não é interpretação. Não é eu falar uma palavra em línguas, uma frase em línguas e daqui a pouco eu estar sabendo o que eu falei, que frase foi aquela. Não é. A revelação é um entendimento sobrenatural do sentido real daquela palavra. Exemplo, eu estou lendo um texto e eu não entendo bem com a minha mente o que está querendo ser dito naquele texto. Pelo fato de eu orar em línguas, o meu espírito se tornou sensível. E ele, com facilidade, joga para minha mente o que quer dizer aquele texto. Isso é revelação. A revelação, ela precisa existir porque ela é a parte da operação do Espírito em cima da palavra. A palavra por si só, ela não traz todo o conteúdo do que Deus está querendo dizer. Porque a palavra foi escrita pelo Espírito e só é entendida pelo Espírito, ela só é explicada pelo Espírito. É como se você tivesse alguém que escreveu um livro e esse livro está num outro idioma. E aí, para entender aquele livro, alguém que escreveu aquele livro naquele idioma, vem te explicar o que está ali escrito. É quase isso. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Por quê? Ela é tão penetrante, ela é tão poderosa, ela é tão viva? Porque tem um agente por trás dela, que é o Espírito Santo de Deus. Então, não dá para você só ter a palavra sem a revelação dada pelo Espírito. Por outro lado, eu não posso ter só o Espírito, porque as coisas espirituais, elas seguem princípios escritos na palavra. Se eu me mando para o mundo espiritual, onde eu não conheço as verdades da palavra, um outro espírito de engano pode vir e me conduzir por meio de um engano espiritual. Então, eu não posso viver apenas só do espírito.
eu tenho que ter o Espírito Santo trazendo a revelação no meu espírito, baseado na palavra. Vocês entendem isso? Nem pode ser ter só palavra, nem só espírito. Os dois andam juntos. Juntos. Então, quando eu oro em línguas, o Espírito Santo deixa o meu espírito sensível. E quando eu vou ler a palavra, ele já está ali me liberando revelação e entendimento. Amém? Isso é maravilhoso, não é? Tremendo. Em 1 Coríntios 2, do 9 ao 10, veja aqui. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10, ele diz o seguinte: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou por quem? Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai nos fazer ser sensíveis para descobrir essas revelações, essas profundezas que há em Deus. E é interessante que nós não apenas falamos em línguas, nós também podemos cantar em línguas. É lindo porque o Senhor dá melodia à linguagem espiritual. E isso é muito agradável, porque sabemos que o que cantamos é um cântico de quê? De adoração. Estaremos, nesse caso, trazendo um louvor a Deus, uma adoração a Deus, no nível que Ele gosta, da forma especial como Ele gosta. Porque estaremos alinhadas totalmente espírito com espírito. Enfim, não corremos o risco de estarmos cantando nada fora, nem da palavra, nem do espírito. Então, devemos cantar em língua, sim. É ali onde nós encontramos um perfeito louvor. Deixa eu ler aqui o que está em João 4, 23. João 4, 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Adoração não é só música, né, amados? Adoração é um estado de devoção, de admiração, de contemplação a um Deus infinito, poderoso, grande, excelso, maravilhoso, esplêndido, único, o mais poderoso, o mais lindo que você possa achar. Então, esse estado de contemplação, isso é adoração. É o se quebrantar diante de tanta beleza. É o se render a tão grande majestade e esplendor. Pois bem, mas muitas vezes nós derramamos isso em meio a melodias, a canções, a louvores, né? E quando fazemos isso em línguas, aí é que é perfeito, como eu já falei. Amém? Agora, um outro benefício da oração em línguas é porque, dentre todas essas maravilhas que nós falamos aqui, ela nos leva a uma dimensão de um tipo de oração que chamamos oração intercessória. O que é isso? É um momento em que, de fato, nós precisamos orar não só pela nossa vida. Veja, a intercessão não diz respeito apenas a nós, mas principalmente a outro. Há uma situação que está acontecendo na vida de outra pessoa e que nós não sabemos orar como convém.
Mas o Espírito que sabe todas as coisas, que está acontecendo na vida de outras pessoas, ele vem no momento dessa oração em línguas e ele geme no nosso espírito e ele ora com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. Ele está ali clamando pelaquela vida daquela outra pessoa no nosso espírito. Então nós passamos a ter digamos, um trabalho. Nós passamos a estar exercendo uma função diante do Pai, porque essa função não diz respeito a algo nosso, mas estamos fazendo um serviço em relação à vida de outra pessoa, ou cidade, ou nação, ou situação. Estaremos diante dele a favor de outro. E essa intercessão, ela vem através da linguagem do Espírito, da oração em línguas, quando o Espírito Santo adiciona um dom a mais de estar clamando a favor de outro. Amém? Então, essa intercessão, ela é muito vasta. Precisávamos de um momento muito específico para trabalhar, para estudar sobre intercessão. E eu amo isso, porque ela é grande demais. Mas digamos que você está orando em línguas e daqui a pouco você começa a chorar por uma coisa que não é seu sentimento, você vai perceber que não é seu, você começa a chorar, a clamar e a orar intensamente por algo em línguas e você não sabe o que é. Aí na mesma hora eu quero que você se lembre que você está nesse momento intercedendo. Amém? Então, essa é uma das práticas espirituais que nós conseguimos dar uma pincelada, que é a oração em línguas. Vamos passar a seguir nas demais práticas, ok? Até mais.